Uma espécie de teia de aranha gigante está chamando a atenção de quem passa pela Praça dos Estudantes, no centro de Guaxupé. Para entender este fenômeno, nós conversamos com o professor e biólogo Sérgio Faria. São teias produzidas por um tipo de aracnídeo, que é um ácaro, Acarus titanus. Esse organismo ele se reproduz onde tem uma quantidade muito grande de alimento. Então essas teias elas servem para abrigo e eventualmente aprisionar algum tipo de inseto muito pequeno que elas podem se alimentar. Mas a principal fonte de alimento deles é a seiva elaborada, que é o açúcar produzida pela planta, na qual esses animais se depositam na parte superior da seiva, sugando a seiva da planta e deixando a planta seca e provavelmente levando a planta à morte. O gramado da Praça dos Estudantes agora se destaca por uma grande teia e pontos avermelhados que envolvem os canteiros e flores. Os pedestres que passam pelo local se maravilham e questionam sobre a origem desse espetáculo natural. Para mim são aranhas pequeninas, muitas aranhas pequenas, porque é teia que está aqui. A gente sabe que é uma teia de aranha, agora o tipo da aranha a gente não sabe. Mas fica até bonito, né? Que parece que está uma neve, assim, que é uma geada, né? Mas eu tenho para mim que prejudica as plantas, porque pode sugar a seiva das plantas, né? Para mim representa que é bonito. Mas é praga mesmo que tá, porque isso aqui já teve uns anos que já teve isso aqui. Eu não sei se é 1 ou 2 anos atrás, deu desse jeito aqui. Isso é praga que acaba com a planta mesmo. Não, quando eu cheguei aqui e olhei, existem fungos que eles fazem simbiose, né? E o fungo, ela leva lá para o fungo alguma coisa, um inseto ou uma folha, e o fungo decompõe e dá o açúcar para ela. Mas depois eu fui olhar direito e não é, são os aglomerados dela mesmo, é a coloração dela, é a cor, é a espécie dela, é essa espécie. Então se a gente, com uma macro, mexer ali, pegar uma lente macro e mexer, a gente vai ver um monte de organismos, um monte de aracnídeo andando para lá e para cá. Então é a aglomeração mesmo da espécie, que é essa espécie meio avermelhada mesmo, né? Tem ácaro esbranquiçado e tem o avermelhado, né? Esse é o avermelhado. Interessante que ele não é nativo do Brasil, ele é da Europa. De alguma maneira ele veio parar aqui. O biólogo explica que as infestações de ácaros podem ser desencadeadas por vários fatores. Os organismos, de uma maneira geral, para que eles possam crescer e se desenvolver, são 2 fatores, alimento e abrigo. Então, eles encontraram nessa praça as condições mínimas ambientais, alimento e abrigo, para poder se instalar e reproduzir. Então, eles estão num ciclo reprodutivo, né? Creio eu que quando chegar as chuvas haja uma boa diminuição, porque eles não são muito resistentes a esse processo, e torço para que essas plantas que foram secas, elas se recuperem, porque esse tipo de forrageira, amendoizeira que a gente chama, ela tem no bulbo, na raiz, uma batatinha com reserva. Então tudo bem ela secar a folha e a hora que vier a chuva ela brota de novo. Eu sou contra jogar veneno, né? Mas se quiser controlar logo, eu deixaria rolar. De acordo com o especialista, este tipo de ácaro não representa nenhum risco à saúde. Nesse caso específico não, os ácaros sim, né, dependendo do tipo de ácaro, porque o ácaro, ele podemos dizer assim, é um primo da aranha, né? Então eles têm as mesmas características da aranha, 4 pares de patas, 4 pares de olhos, quelíceras, fiandeiras, que eles produzem fiandeiras, né, que é uma glândula que fica na região abdominal, no abdômen da aranha e também do ácaro, que eles vão produzindo essas fiandeiras, essa glândula, é uma proteína e um lipídio, né, fibrosina que chama, e um lipídio, uma gordurinha, que elas vão produzindo essa teia, que são extremamente resistentes. Se a gente pegar um fio dessa teia, ela é muito mais resistente do que qualquer outra coisa que a gente possa desenvolver ou produzir. E ela é bem maleável também, então é algo para se estudar, até para se saber direito a composição, que já se sabe, mas como ter uma durabilidade maior, para que a gente possa usar para estrutura, por exemplo. Então é um campo maravilhoso de estudo na ciência. Mas deixar a população muito clara que se não fossem as aranhas, o mundo teria uma camada de insetos de 5 metros, inclusive envolvendo os oceanos. Elas fazem um controle biológico de insetos e pragas muito grande. É claro, não estou falando para ninguém ter aranha de estimação e ir lá colocar a mão numa teia de aranha. Dependendo da espécie, a picada vai ser bem dolorida. Mas se você não mexer, ela não está preocupada com nós. Então elas são muito importantes no ecossistema, elas fazem parte do processo e não é por isso que a gente tem que ter medo ou ódio ou nojo, não. Deixa a natureza ter o seu ciclo e vamos apreciar, porque ficou um negócio bonito mesmo, eu achei que ficou bacana.